E, partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, a não ser somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas se calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E, quantos não vos receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E, saindo eles, pregavam que todos se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus se tornará notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos. Por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias. Outros ainda: É um profeta, ou como um dos profetas. Mas Herodes dizia: É João, a quem eu degolei. Ressuscitou dos mortos. Pois foi o próprio Herodes quem mandou prender João e o encerrou amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com quem ele havia se casado. João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo. Por isso protegia, atendia-o e o ouvia com prazer. Chegando uma ocasião favorável, no dia do aniversário de Herodes, ele deu uma ceia aos grandes, tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha de Herodias e dançou. Ela agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à menina: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Tudo o que me pedires, te darei, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: Que pedirei? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. Entrando logo, apressadamente, ela disse ao rei: Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu muito, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis negar. Mandou imediatamente um executor, que foi à prisão e degolou João. Trouxe sua cabeça num prato, entregou a menina, e a menina a deu à sua mãe. Os discípulos de João, ao saberem disso, tomaram seu corpo e o colocaram num sepulcro. Os apóstolos se reuniram com Jesus, contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus lhes disse: Vinde vós, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham tempo nem para comer. Partiram, então, sós num barco, para um lugar deserto. A multidão os viu partir, e muitos correram a pé de todas as cidades, chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensiná-los muitas coisas. Como o dia já estivesse adiantado, os discípulos se aproximaram e disseram: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede o povo, para que possam ir aos povoados e aldeias vizinhas comprar pão, pois não têm que comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós de comer. Eles disseram: Devemos gastar 200 denários em pão para lhes dar de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles verificaram e disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E assim o fizeram, organizados de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou,
Partiu os pães e os entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães foram quase 5.000 homens. Logo após, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de se despedir, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus, sozinho, em terra. Ele viu que os discípulos se fatigavam a remar, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Mas, ao vê-lo, pensaram que era um fantasma, e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Jesus logo falou com eles. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco com eles. O vento cessou. Eles estavam completamente assombrados e maravilhados, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Quando chegaram ao outro lado, foram para a terra de Genezaré e ali atracaram. Assim que saíram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Toda a região foi mobilizada e começaram a trazer em leitos os enfermos, para onde quer que soubessem que ele estava. E, por onde quer que entrasse, cidade, aldeia ou campo, levavam os enfermos às praças e rogavam que ao menos tocassem na orla da sua roupa. E todos os que tocavam eram curados.